aqui para cobrir. Bitcoin como um organismo vivo que se alimenta de energia. Em 2 de março desse ano, 2022, você tweetou: quer saber se a pessoa entendeu o Bitcoin? Faça uma simples pergunta a ela. Qual a sua opinião sobre o consumo energético necessário para realizar a prova de trabalho do Bitcoin? Aí, pegando um outro tweet de janeiro de 2021, de 6 de janeiro, você comentou que Bitcoin é um organismo vivo que se alimenta de caos e de energia. A parte da energia eu acho que, não sei, já está um pouco estabelecida. A maioria das pessoas já entende, pelo menos quem escuta o meu podcast, né, já está na toca do coelho para entender a questão energética relativamente bem, visto que eu falo bastante do tema. Mas por que Uhum. caos? O que você quis dizer com essa parte do caos? O caos, nessa pílula, ele está vinculado tanto à ação humana, né, que eu acho que a ação humana ela é caótica. Então, o Bitcoin, ele organiza o caos dos valores subjetivos. Então, ele pega a entropia e gera uma ordem, que é a ordem dos blocos. Então, existe um caos. O próprio livro, o book de bids e asks, né, de ofertas e, 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 e compras de Bitcoin, ele é caótico, né? E do caos para você gerar a entropia das chaves privadas, né? Que você tem que gerar um número tão difícil de encontrar e que isso depois gera um endereço único e gera um endereço que é possível de encontrar. Ele pega o caos para gerar uma entropia da chave privada, e desse caos, com base em criptografia, ele gera algo, uma ordem. Então, ele se alimenta desse caos, do caos numérico e do caos das ações humanas. Ele é um. E ele, assim, o próprio Ralph Merkel achava que ele é um tipo de organismo vivo que vive na internet. E agora até além da internet, né? Então, ele é como se, é um protocolo, é um software que ele está se alimentando disso. Ele pega os incentivos caóticos dos seres humanos e ele gera uma ordem nisso. E foi esse tipo de reflexão que eu estava tendo quando eu escrevi essa pílula. Perfeito, cara, porque é muito bom que você falou essa parte da internet, porque o próximo tweet que eu separei é um de maio de 2020, que é justamente esse o tema, que é: o Bitcoin é um ser vivo cujo habitat é a internet. Ele se alimenta de Uhum. energia e se reproduz a cada 10 minutos. Ele está em todos os lugares e em lugar nenhum. Enquanto isso, vai crescendo, absorvendo o valor de tudo que cruza seu caminho, quase como um monstro. E aí o que eu vou te perguntar é assim: eu acho que essa definição, junto com a definição do Saylor, são duas das melhores analogias barra metáforas que eu já vi sobre o Bitcoin. Sabe, aquela que o Bitcoin servir a deusa da sabedoria e da verdade, Cyber Hornets, etc. Uhum. E essa sua definição Uhum. também. Daí a pergunta que eu tenho para você é: fora essas duas, você tem alguma outra desse tipo de definição que, quando você escuta, você pensa, caralho, essa pessoa conseguiu colocar o dedo na ferida, ela conseguiu definir muito bem. Olha, eu gosto muito de várias metáforas do Sailor. Uma, uma que as pessoas não gostam, eu já vi muita crítica, mas eu acho muito boa, é da bateria também, né? Eu acho Que o Bitcoin é maravilhosa. uma. Eu sou Eu acho suspeito muito para boa. As falar. pessoas. Ela é uma bateria, assim, se você for no conceito de dinheiro, e na forma como a teoria austríaca entende o dinheiro, principalmente Mises, o dinheiro, ele é o bem mais vendável, né? Ele é o bem mais vendável para você transportar valor no espaço e no tempo. E por que que eu preciso do bem mais vendável, né? Que é o conceito de salabilidade. Porque eu não sei o futuro ele é incerto. Então, eu preciso de um bem que ele seja vendável, ele tenha uma alta salabilidade, seja fácil de vender. E porque se eu tiver todo o meu patrimônio ou investido ou bens de consumo, eu não consigo lidar com o imprevisível do mundo, né? Com o caos do mundo. Então, o dinheiro ele serve para isso. Ele é uma reserva de valor
que eu consigo trocar por outros bens rapidamente e facilmente, ou sem custo, sem muito custo, né? E como que a bateria se encaixa nisso? A bateria é uma reserva de energia que eu posso gastar quando eu precisar. E o Bitcoin, como ele tem uma escassez, uma alta taxa de escassez, eu sei que ele não vai ser diluído no tempo, como as moedas fiduciárias. Eu armazeno, eu tenho um tipo de, eu consigo armazenar a energia monetária. E o que que você faz com uma energia monetária armazenada quando você gasta? Você troca em forma de bem ou serviço. E para você criar um bem e serviço, você precisa de energia. Então é como se fosse uma bateria mesmo. Faz todo sentido a metáfora. Porque para você trocar por um bem e serviço, aquele bem ou serviço foi gasta energia humana, ou energia em watts, para ser criado. Então ele funciona perfeitamente como uma bateria. Porque o dinheiro é uma bateria. Por que que você precisa de uma bateria? Porque você precisa armazenar energia. Se eu tento ligar um aparelho e ele não tem bateria, ele não vai funcionar. Se eu preciso colocar para funcionar minha energia monetária, e eu tenho um dinheiro que ele, a metáfora do Sailor, que ele leak, né, ele vaza, que são as moedas fiduciárias, e ele vaza, mas ele também é apropriado pelos cantilionários e pelo governo, eu não tenho energia monetária. Então, para mim, é outra metáfora que faz completamente sentido de você ver o funcionamento do Bitcoin. Ele é um organismo vivo, que é uma boa metáfora, mas também é uma bateria. O que eu sinto que o pessoal sempre confunde nessas discussões é muito mais a semântica, né? É tipo a diferença entre usar um termo da maneira literal no dicionário e essa visão mais analogia, Uhum, metáfora. E aí tem muito, sei lá, querendo ou não, a maioria da conversa é feita no Twitter que tem poucos caracteres e que você realmente não uhum, tem um contexto do que e como outra pessoa está querendo dizer. Então acho que tem muito é, ruído de informação aí, porque assim, concordo inteiramente no fato do Bitcoin ser uma bateria. Ao mesmo tempo é óbvio que ele não é uma bateria que você vai dar é, choque nas pessoas colocando ele num aham, taser, sabe? Tipo, aham, acho que não são aham, excludentes uma da outra, sabe? sim. E assim, o Sailor, ele ganhou uma projeção tão grande na comunidade, né, entre os bitcoinheiros, e depois virou legal você falar mal dele depois. É como se assim, sabe, mate os seus heróis. Então venha, na verdade ele fala que é bateria, mas não é uma bateria. É óbvio, é como se fala, é óbvio que não é uma bateria. Ele não falou que era uma bateria no sentido literal. Não é o dinheiro no sentido literal, não é um jogo no sentido literal, mas quem não vê esse. Porque assim, o que é o Bitcoin? Ele é uma programação, não tem uma. Assim, o Bitcoin para o Bitcoin, ele não é nada, né? Ele é uma linguagem. Eles são bits, né? Eles são bits and bytes. Ele é uma linguagem de computador. Mas, assim, como que você vai entender isso? Como você vai entender a realidade que ele criou? Como você vai entender a interação que ele criou? O próprio Satoshi Nakamoto, não, ele teve que escrever, mas ele também teve que se expressar de certa forma. Ele usou o termo cash, né? Peer-to-peer cash system. Então, até o Satoshi usou metáfora. Então, assim, a gente tem que ter uma licença poética e tem que ver realmente o que a pessoa quis dizer quando ela empregou aquele termo. Não simplesmente falar, não, isso não faz nenhum sentido. E, assim, tem metáforas que fazem sentido, tem metáforas que não fazem. Você comparar o Bitcoin com uma bateria, eu acho que faz todo sentido. Assim. Porque é assim que eu uso e assim como muita gente usa. Sim. Pra mim, o que acontece é que a gente tem muito programador na nossa bolha, por motivos óbvios, né? De ainda estar no começo da fase de adoção, então o Bitcoin seleciona essas pessoas, mas querendo ou não, o programador tem um treinamento para ser extremamente literal com os conceitos, né? Você não pode ter uma Uhum, linguagem figurada para programar, você precisa ser literal e estruturado. Então eu sinto que esse uhum. viés entra nesse tipo de crítica também. É assim. Para você ser um bom programador, você tem que levar a sério, você tem que ser muito técnico, né? Então faz sentido que eles torçam o nariz se você usa uma metáfora ou fala de uma forma mais poética. Mas
o Bitcoin, ele precisa também, assim, de quem tenta explicar o Bitcoin, não em termos, de programação, e ele precisa de uma integridade de valores, né? Porque o seu nó, o nó que você roda, ele precisa ser um nó íntegro. Então, um dev mal intencionado, ele pode criar uma atualização que não seja uma boa atualização. E quem vai dizer que uma boa atualização é um debate de valores, né? Quais são os core values? Para que existe isso daqui? Agora eu venho algum dev e fala, nossa, eu tenho uma ideia brilhante, vai fazer isso, 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 vou criar uma funcionalidade nova. Quem vai dizer assim, é o consenso. Então, eu preciso de um consenso. E o consenso se dá pela ideia, pela livre ideia de circulação de ideias. Então, a gente precisa das metáforas, infelizmente. Bom, mudando de tema agora, só por conta de querer, tipo, te liberar sem te pegar